caminhando a segunda milha, está baseado no texto de Mateus 5:41, onde Jesus diz para os discípulos: se alguém te obrigar a andar a primeira milha, ande com ele a segunda, ou vá com ele a segunda, ande com ele 2 milhas. O que isso significa, pastor? Lá naquela época, os judeus eram obrigados a andar a primeira milha, carregando as bagagens dos estrangeiros, dos gentios que chegavam à terra deles. Era uma lei, era obrigatório. O povo da Palestina estava sob o domínio do Império Romano, eles decretaram essa lei, então todo mundo que chegava de fora, os da terra, os nativos da terra, tinham que carregar as bagagens, as malas, os sacos de cereais, tudo que eles traziam, eles tinham que carregar 1 milha. 1 milha é 1,5 km mais ou menos. Era uma obrigação, eles faziam isso com muita raiva, porque eram obrigados a fazer. E faziam para um povo estranho, povo de fora. Aí vem Jesus para os discípulos, não foram para todos esse ensino, nem todos obedeceram, receberam, quiseram viver essa realidade. Mas para os discípulos, Jesus chegou e falou: você vai andar a primeira milha e também a segunda. Ou seja, você vai fazer mais do que está te pedindo, você vai fazer mais do que é o esperado, do que é o normal, do que é a obrigação, você vai fazer mais, ok? Você vai fazer mais do que os outros, você vai fazer diferente do que a maioria, que não quer andar nem a primeira milha, estão correndo da obrigação, da lei. Vocês não, vocês meus discípulos, vocês vão andar a primeira e vão andar a segunda. Então este assunto, resumidamente, só para você ter uma noção, você que está nos visitando hoje, ou pegando a palavra pela primeira vez da série hoje, diz a respeito disso. Andar a segunda milha em qualquer área da sua vida é fazer mais para Deus do que aquilo que você já faz, do que aquilo que é o esperado, do que aquilo que é o normal, do que aquilo que está aqui revelado para nós. Por que, pastor, fazer mais? Por amor a Ele. Por que, pastor, fazer mais? Por gratidão a Ele. Por que, pastor, fazer mais? Andar a segunda milha? Júnior está nos visitando aqui, seja muito bem-vindo. Por quê? Porque é um princípio estabelecido pelo Mestre, Rei dos Reis. Ele ensinou isso aqui lá no Sermão da Montanha, ele deixou isso para os discípulos, para todos que queriam obedecer e viver essa realidade. Então, por isso, eu falei na primeira palavra, não é algo opcional. Você viver a segunda milha, a realidade da segunda milha, no seu casamento, nos seus relacionamentos interpessoais, o seu trabalho, vida profissional, os pais com os filhos com os pais, não é uma opção de Jesus. Você andar e viver essa dimensão da segunda milha, não é um princípio, é uma ordenança, está aqui. E ele disse que quem tivesse essa disposição de viver este princípio, seria bem-aventurado. O que significa a palavra, a expressão bem-aventurado? Mais do que feliz. Não é feliz não, Elda. É mais do que feliz. Mas não são todos que vão viver essa realidade, essa dimensão. Somente aqueles que no seu coração tivesse essa disposição de andar a segunda milha. E eu falei muito na primeira e na segunda palavra que a maioria das pessoas não querem andar a segunda milha. A maioria das pessoas dentro da igreja, cristãos, crentes e lá fora também, eles querem viver na zona de conforto. Eles querem viver aquilo que conseguem fazer tranquilos. Eles querem viver na zona da comodidade, da mediocridade. Essa palavra mediocridade significa média, né? Estar na média, não avança, nem vai para trás, nem vai para frente, ele fica do mesmo jeito. A maioria das pessoas está nesse grupo. Mas a proposta de Jesus, aqui em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, é de que nós andemos a carreira, corramos a carreira que nos está proposta, segundo as normas, segundo as regras. E eu li esse texto também, se eu não me engano, na primeira ou na segunda palavra. Você que foi chamado para entrar na corrida da fé, você não foi chamado simplesmente para corrê-la, você foi chamado para corrê-la e alcançar o pódio. Quem quer alcançar o pódio, diga amém. Você quer chegar no final da sua vida e falar como Paulo? Combati o bom combate, irmã, guardei a fé, completei a carreira. Quem quer poder dizer essa frase no final da vida? Maravilha,
Todos nós. Ou você quer chegar no final da vida e falar: meu Deus, por que eu não fiz? Quanto tempo eu perdi? Meu Deus, eu brinquei com a minha fé. Meu Deus, eu brinquei com Deus. Meu Deus, eu perdi tempo dentro da igreja. Eu conhecia a verdade, mas não vivia ela. Eu penso que ninguém quer chegar no final da vida, da carreira cristã, com esses tipos de pensamentos. Ninguém. Você quer chegar no final e alcançar o pódio. Nós lemos aqui o texto de Paulo falando: você tem todos, na verdade, que estão no estádio, estão correndo, mas somente alguns alcançam o pódio. Somente alguns conseguem conquistar a coroa. Quem são estes, pastor? Os que estão dispostos a andar a segunda milha. Em todas as áreas da sua vida. Hoje eu vou falar de um assunto específico. Vou falar de como andar a segunda milha na sua área financeira. Um assunto muito sensível. A maioria das pessoas não gostam de ouvir isso. Mas eu vou pregar o que está na palavra de Deus. Você que está nos visitando hoje, eu te peço com muito carinho, com muito amor, a sua compreensão, o seu coração aberto. Porque quem sabe Deus não fala com você hoje, aqui. Deus não te trouxe aqui hoje para ouvir esta palavra. Então abra o seu coração. Nós vamos ensinar o que a palavra de Deus ensina. Nós vamos transmitir essa mensagem para toda a igreja. E eu sei que temos muitos visitantes hoje. Então eu peço a sua compreensão, o seu carinho, a sua disposição de coração para ouvir a voz de Deus. Não é a voz deste pastor aqui não. Eu vou falar da parte de Deus. Qualquer pessoa, qualquer pastor que for falar qualquer coisa para você, qualquer dia, qualquer hora, que não seja da parte de Deus, você pode ignorar. Não ouça, desconsidere. Mas se alguém parar para conversar com você, para falar da parte de Deus, abra o seu coração. Abra os seus ouvidos, porque Deus vai falar com você. Amém? Então hoje o nosso assunto é como andar a segunda milha nesta área, porque Deus quer te abençoar também nesta área. Não é só na vida conjugal, profissional, estudantil, não. Deus quer nos abençoar em todas as áreas. Quem lembra daquele texto lá de Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. O que significa essa expressão toda sorte? Várias maneiras, Rony. Deus quer te abençoar de várias maneiras, com vários tipos de bênçãos. Ou seja, em todas as áreas, Deus quer te abençoar. E o texto é interessante que fala aqui, que já tem te abençoado. Bendito Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado. Então você já é abençoado se você crê e você obedece. Você já é. Deuteronômio 28, o pastor usou esse texto aqui no nosso período de jejum. Não sei se você observou esse detalhe, mas lá o capítulo todo do livro 28, capítulo todo 28, ele fala a respeito somente de bênçãos materiais. Você observou esse detalhe? Deuteronômio capítulo 28, leia na sua casa depois. Deus está falando de bênçãos materiais que Ele tem para o seu povo. Não é para qualquer um não, não é para todos não, está disponível para todos. Mas quem alcança a bênção? Quem obedece. O princípio. Ele começa o capítulo falando, aliás, sobre obediência. Se atentamente ouvires a minha voz, se atentamente me obedeceres. Aí ele vem relacionando um bocado de bênçãos. Então quem está disposto a andar a segunda milha, seja em qualquer área da sua vida, ele vai experimentar mais de Deus do que os outros. Ele vai desfrutar mais de Deus do que as outras pessoas. Ele vai receber mais bênçãos da parte de Deus do que os outros, do que a maioria. Porque, como eu disse, repito, vou enfatizar muito isso, a maioria não está disposta a andar a segunda milha. Aliás, eu te digo, muitos não querem andar nem a primeira. Nesta área mesmo, vamos falar aqui, muitos não querem andar nem a primeira milha. Alguns estão andando a primeira, mas capengando, e poucos estão dispostos a andar, a segunda milha.
E hoje nós vamos falar sobre isso, amém? Pastor, aonde Jesus está falando sobre isso nesse capítulo 5? Capítulo 5, versículo 20. Anota aí, eu vou lendo os textos, são muitos. Talvez eu não consiga esperar você para a gente ler junto, em todos, ok? Então vai anotando aí, você que é líder, depois vai reproduzir essa palavra lá na célula. Mateus capítulo 5, versículo 20. Olha o que Jesus diz. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, e em muito, presta atenção, que a Bíblia está dizendo, a dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mais uma vez, porque vos digo, Jesus dizendo, se a vossa justiça, se as vossas práticas não exceder, e em muito, olha o detalhe da Bíblia, tem que exceder, não é pouco não, é muito. A justiça dos fariseus, Jesus está dizendo, jamais entrareis no reino dos céus. Quando se fala de fariseu, normalmente a gente faz a gente tem uma imagem desse tipo de pessoa negativa, né? São hipócritas, mentirosos, são falsos. Quando fala fariseu, fulano é um fariseu. Não é isso que vem na nossa cabeça? Mas esse povo aqui, os fariseus, esse grupo de pessoas, era o grupo de pessoas que mais cumpria a lei lá na época. Eram os mais criteriosos, os mais rigorosos. Andavam na linha assim, mas não saía nem para a direita nem para a esquerda. Os caras eram fera para obedecer o que Jesus determinava, o que a lei determinava, na verdade. Depois o ensino de Jesus, eles resistiram. Qual que era o principal problema do fariseu? Ele fazia para aparecer. Ele não fazia para Deus. Ele fazia com a motivação errada. Mas ele cumpria a lei, sim ou não? Cumpria. Os caras eram exemplo. E quando a gente fala de fariseu também, tem um texto muito conhecido na Bíblia. O que a Bíblia fala que eles eram extremamente, criteriosamente fiéis? O que é? No quê? Fala, irmãos. Nos dízimos. Os caras entregavam dízimo de quê? Do coentro, do cumim, das coisas pequenas, dos detalhes pequenos. Eles entregavam do que eles tinham de rendimento, do que eles recebiam de salário, com certeza. Eram mestres, tinham funções, né, doutores. E entregavam também do cumim, do coentro, ou seja, das pequenas coisas. Os caras eram fiéis, extremamente fiéis, rigorosamente fiéis. Aí vem Jesus e fala para os discípulos, se vocês não forem, a justiça de vocês não exceder a desse grupo aqui dos fariseus em muito, vocês não são dignos de entrar no reino dos céus. Então veja bem, irmãos, às vezes nós pegamos, gente, eu sou fiel no meu dízimo, eu entrego os meus dízimos, sou fiel a Deus, tá bom demais, tá tranquilo, agora é só, será? Eu vou te mostrar coisas hoje aqui que talvez você não faça. E se você estiver disposto a viver essa realidade aqui na sua vida, você deve passar a fazer. Porque Jesus está falando aqui, eles eram fiéis. Extremamente fiéis. Jesus fala, vocês têm que fazer mais do que eles, para os discípulos. Mas tem mais texto. Jovem rico, Mateus 19:16, não vou ler, só lembrar a história. O que Jesus faz com o jovem rico? Naquele texto, ele faz um teste com ele, porque ele já cumpria os mandamentos da lei. Ele perguntou para Jesus, devolveu a pergunta para ele falou, não, eu já cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus, conhecendo o coração, Jesus sabia que tinha uma área da vida dele problemática. Qual área? A área financeira. O bolso dele ainda não tinha convertido. Aí Jesus fala, vou aplicar um teste. Jesus aplica um teste. Que teste que Jesus fez? O cara era riquíssimo, tinha muitas fazendas. O que Jesus manda ele fazer? Vai lá vender tudo e vem e entrega aos pobres. O que ele fez? Ele obedeceu? Ele virou as costas e grilado. A Bíblia fala, ele ficou triste, nervoso. Foi embora, abandonou. Ele abriu mão daquilo que ele já fazia, de andar com Jesus, de continuar sendo discípulo. Jesus queria as propriedades dele? Jesus queria os bens dele? Jesus queria o dinheiro dele? Não. Jesus queria saber aonde estava o coração dele. Da mesma forma que Jesus fez esse teste com o jovem rico, Jesus faz um teste conosco? Faz. Talvez hoje ele vai te testar.
Foi só um teste. Mateus 6,19, a Bíblia diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, ali está o seu... O que é tesouro? A sua fonte, a sua segurança, o seu porto seguro, o seu amor maior. Aonde está isso, o seu coração estará. Agora eu pergunto para vocês, a maioria das pessoas, a grande parte das pessoas, dos cristãos, eles ajuntam tesouros nos céus ou na terra? Eles estão preocupados em ajuntar tesouros nos céus ou na terra? Na terra. E Jesus está falando, não preocupa com o tesouro na terra, preocupa com o tesouro nos céus, porque aqui, o que você ajunta aqui, vai passar, vai perecer, vai se perder, podem roubar de você, vai tomar seu coração. Mais um outro texto, Mateus 6,24, estou lendo os textos aqui para mostrar para você que Jesus também quer que a gente ande a segunda milha nesta área, ok? A respeito de como lidar com as finanças. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não tem como ficar em cima do muro, servir os dois, fazer as duas coisas, atender os dois. Não tem como, a Bíblia está dizendo, não podeis servir a Deus e às riquezas. A única maneira, presta atenção aqui, igreja, a única maneira de você mostrar para Deus e para o diabo também, que você serve somente a Deus, é você sendo fiel a Ele. Não é declarando que você é fiel, não é declarando que você ama, que Ele é o seu Senhor, não é declarando, é você tendo uma atitude. Que atitude, pastor? De ser fiel a Deus naquilo que Ele manda. Daqui a pouco eu vou te falar. Ele fala que algumas coisas aqui é dele, não é nosso, então eu não posso encostar, não posso tocar a mão, eu tenho que entregar para Ele. A única forma de você colocar o Deus das riquezas, como é que é o nome desse Deus? Mamon, o Deus das riquezas, sob os teus pés, e declarar que só o Deus verdadeiro é o seu Senhor, não existe outra forma, é só uma forma, você sendo fiel a Deus, entregando a Ele aquilo que é de direito dEle. Daqui a pouco você vai entender. Então, olha o tanto de textos que eu estou mostrando aqui, para que você perceba que este ensino da segunda milha também é para esta área da minha vida e da sua vida. Volto a repetir, Deus quer nos abençoar em todas as áreas, inclusive nesta, tão sensível, tão resistida, tão mal compreendida, tão ignorada por muitos crentes dentro da igreja. Deus quer te abençoar nesta área também. Deus quer que você ande a segunda milha nesta área. Tá bom, pastor, eu quero entender isso e quero viver isso. Mas tem mais. Por que você precisa abrir os seus olhos com relação a essa questão do dinheiro? Presta atenção. O amor ao dinheiro, irmãos, ou a infidelidade a Deus nessa área, afeta a minha e a sua espiritualidade. Olha o tanto que isso aqui é sério. Não deixa o diabo tirar a sua atenção, não. Pastor, por que eu preciso resolver isso na minha vida? Esse negócio pode afetar a sua fé. É sério, isso é verdade. Olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ora, aos que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quer ficar rico? Quer fazer do dinheiro seu Deus? Pois fique esperto, você pode cair em tentação e ciladas, em muitas. E mais, você pode atrair concupiscências insensatas e perniciosas. Olha aqui, só coisa ruim. As quais afogam os homens na ruína e na perdição. Meu Deus do céu. Ou você resolve essa questão na sua vida, ou então você está frito. Com perdão da expressão aqui. Porque a Bíblia está dizendo que só atrai coisa ruim, é tentação, é cilada, é concupiscência insensata, perniciosa, vai levar os homens a afogar na ruína e na perdição. Meu Deus do céu, nós temos que correr disso.
Quem são estes tais? Os que não conseguem fazer do dinheiro um servo, mas fazem dele um senhor. Essas pessoas correm esse risco aqui, ó. E continua, porque o amor ao dinheiro é a raiz de... Você conhece esse texto, fala comigo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. O amor ao dinheiro não é a raiz de algum tipo de mal, tragédia, desastre, briga, morte, confusão, não. A Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro, Benelúcio, é a raiz de todas as tragédias, todos os males. Por que você vê tanta morte no mundo, tanta disputa, tanta mentira, tanta hipocrisia, tanto conchavo, tanta disputa, tanta rivalidade, tanta crueldade? Aonde está a explicação de tudo isso? Está aqui, ó. O amor ao dinheiro. Porque tantos homens matando outros homens e tantas tragédias, filhos matando pais, nações se competindo entre si, esse tanto de guerra que nós estamos tendo no mundo, que a mídia não informa, mas estão muitas guerras aí acontecendo. Eu digo para você sem medo de errar, a raiz está aqui, o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. E alguns nessa cobiça, Paulo fecha, se desviaram da fé. Por isso que eu disse, ó, afeta a sua fé, pode te esfriar na fé, pode te desviar de Deus, pode te tirar da igreja. Esse assunto aqui, ó, se você não resolver ele com Deus na sua vida, você pode sair da igreja, você pode deixar de ser crente, você pode abandonar a sua fé. Olha o tanto que isso é sério. E quantos cristãos achando que não, Deus não está nem aí para a minha maneira de lidar com dinheiro, não, Deus está preocupado com a minha santidade, outras coisas, se eu estou orando, se eu estou lendo a Bíblia. Não! Deus está preocupado com isso também na sua vida. Se você não sabe, a gente sempre quando ministra sobre dinheiro, a gente fala sobre isso. Só para você clarear melhor aí na sua mente, a Bíblia fala mais de dinheiro do que sobre oração, arrependimento, perdão. Oração é importante? Arrependimento é importante? Perdão é importante? Pois bem, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre isso, do que esses outros assuntos. Será que Deus está preocupado com a sua maneira de lidar com o dinheiro? Eu digo que sim. Então, se você não resolver isso aqui, você pode esfriar a sua fé, enfraquecer a sua fé. Robert Morris, autor de um livro tremendo, talvez eu vou até ler um trechinho dele aqui, que eu preparei essa palavra baseada nesses dois livros. Uma Vida Abençoada, um livro que o pastor levou para a gente, quando a gente foi fazer a missão lá na África, em 2012. Estudamos ele, compartilhamos ele e mudamos a nossa visão com relação a isso. Colhemos muitas bênçãos, estamos colhendo até hoje. Eu estou colhendo bênçãos até hoje por causa daquilo que foi ensinado através desse livro aqui. E nós estudamos lá nessa missão que a gente fez em 2012. Olha o que ele diz. A forma de lidarmos com o dinheiro revela com destaque quais são as nossas prioridades, aspirações, e revela também onde está o nosso coração. E isso está diretamente relacionado com muitas das bênçãos de que você desfrutará ou não na sua vida. Então a coisa é séria. Não brinque com o dinheiro. Não brinque com a sua forma de lidar com o dinheiro, com a sua forma espiritual de lidar com o dinheiro. Ele pode ser o seu Deus, ele pode te escravizar, ele pode te cegar, ele pode te afastar de Deus, ele pode te afastar da fé, ele pode te tirar da igreja. Cuidado! Eu li o texto aqui. Tem mais. Por que é importante a gente falar sobre isso? Eu escolhi uma palavra só sobre esse assunto. A questão da nossa fidelidade a Deus é um grande teste. Eu falei aqui, vou comprovar aqui para você. Para nos mostrar onde de fato está o nosso coração. A única coisa que Deus quer saber sempre é aonde está o seu coração. Ele não quer saber mais nada. Ele só quer saber aonde de fato está o seu coração. A palavra dízimo significa 10% ou 10ª parte ou 1/10 de um montante qualquer. Todo mundo sabe disso. Dízimo significa 10. Pois bem, pergunto, o que significa o número 10 na Bíblia? Alguém lembra?
Você que gosta de estudar a Bíblia, ler Bíblia, estudar sobre as coisas, o que significa o número 10? O número 10 significa teste. O número 10 na Bíblia, assim como os outros, cada um tem o seu significado, o número 10 significa teste. Eu vou te mostrar. Quantas pragas Deus permitiu sobre o Egito? Quantas? 10. Então poderíamos dizer que, de certa forma, Deus testou o coração de Faraó, quantas vezes? 10 vezes. Os mandamentos que Deus entregou lá no Êxodo capítulo 20, quantos são os mandamentos? 10. Os mandamentos, de certa forma, podemos dizer que são 10 maneiras de Deus testar a nossa obediência para com Ele, sim ou não? Sim, são 10 mandamentos que eu e você devemos viver e cumprir. Não é não, Gilberto? Então o número 10 é teste. Quantas vezes Deus testou o povo dele na travessia pelo deserto? 10 vezes. Olha como o número 10 é teste na Bíblia. Quantas vezes Deus testou Jacó quando ele foi trabalhar para Labão? Quantas vezes Deus mudou o salário dele lá? 10 vezes. Testando a perseverança dele rumo ao objetivo dele, que era a filha de Jacó, de Labão. Durante quantos dias Daniel foi testado na Babilônia? Lá no capítulo 1 de Daniel você vê isso, 10 vezes. Ele pediu 10 dias para o rei lá do momento. Dá 10 dias para nós, para você conhecer a nossa índole, o nosso coração. Nós não queremos misturar com os manjares de vocês. Nos dê 10 dias, nos alimente de 10 dias com legumes. Daniel falou isso. Foi 10 vezes. Na parábola das virgens, Novo Testamento. Falei só do Velho, Novo Testamento, para você ver que esse negócio está na Bíblia toda. Parábola das 10 virgens. Quantas virgens são? 10. 5 prudentes e 5 nécias. Deus, de 10 maneiras diferentes, estava também testando a índole destas mulheres, a prudência dessas mulheres, a diligência dessas mulheres. 5 prudentes e 5 nécias. Não estava preocupada. Então veja bem, a palavra dízimo na Bíblia significa para nós um grande teste de Deus, para saber uma coisa só. Para você que nos visita nessa manhã, Deus só quer saber se o seu coração é totalmente dele ou ele é dividido. O seu coração, algumas partes são de Deus, outras não. Porque para Deus não serve se for um pedaço, um pouco. Deus ou é ou não é. Ou o coração é todo de Deus ou não serve. Não adianta você ser um exímio cristão, todas as outras áreas da sua vida estarem ajustadas com a palavra e esta não. Não adianta para Deus. Ou você decide de fato entregar todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo, ou então nada feito para Ele. A única coisa que Ele nos pede é o nosso coração, e Ele pede por completo. E achar-me-eis, e me conhecereis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou é radicalmente, ou é todas as áreas, ou então não tem jeito. Para Deus não serve. Então tá bom, vamos entrar para a segunda parte da palavra e caminhar para o final. Eu mostrei nessa primeira parte o tanto que é importante você resolver esta área da sua vida com Deus. Porque senão você vai ficar capengando a vida inteira nesta área. Você vai ser abençoado em outras e não nesta. E como eu disse no início, Deus quer te abençoar em todas, inclusive nesta. Quem não quer ser abençoado na vida financeira? Tem alguém aqui que não quer? Não, pastor, eu não quero, não estou preocupado com dinheiro. Dinheiro é ruim, irmãos? Dinheiro é ruim? Dinheiro é ótimo, é bom demais, ué. Dinheiro é uma maravilha. Você ter dinheiro no bolso, na conta, poder comprar o que você quer, ajudar uma pessoa, sustentar sua família, traçar projetos, sonhos. Mas dinheiro é uma maravilha. O que é ruim? O que é perigoso? O que é maligno? O amor ao dinheiro. Não confunda as coisas. Tem muita gente que acha que dinheiro é do diabo. Não, o dinheiro em si só ele é neutro. Ele não é nem do bem nem do mal.
Ele é neutro. Agora, o amor ao dinheiro, isso pode acabar com a sua vida. Então, por isso que você tem que resolver essa questão, e eu mostrei para você aqui. Pois bem, então, pastor, o que seria não andar nem a primeira milha nesta área? Porque, como eu disse, tem muita gente que não anda nem a primeira. Quem são essas pessoas? Aqueles que não são fiéis a Deus, os dízimos, primícias e ofertas. Eles desconsideram esses princípios. A pessoa converte todas as áreas da vida dela, mas essa ela não converte. Então, quem são aqueles dentro da igreja? Olha para cá. Tira sua atenção daqui não. Eu tenho certeza que o diabo não quer que você entenda esse assunto. Mas eu digo para você que se você entender e absorver, você vai ser radicalmente abençoado por Deus. Então me dê a sua atenção aqui. Quem são os que não andam nem a primeira milha? São aqueles que desconsideram esses princípios dos dízimos, primícias e ofertas. Eles ignoram. Não estou nem aí para isso, não me preocupo com isso, eu sei que a Bíblia fala sobre isso, mas não quero praticar. Tá, você é este aqui, você está nesse grupo dos que não andam nem a primeira milha. Corrija esse negócio. Tá, pastor, quem são os que andam a primeira? Quem anda a primeira são aqueles que entregam os dízimos, entregam as primícias, entregam as ofertas voluntárias, mas não da forma como Deus manda entregar. Ele entrega do jeito dele. Então veja bem, quem não anda nem a primeira milha? Aqueles que não estão nem aí para isso. Tem 10, 20, 30 anos de igreja, de crente, conhece a Bíblia, mas ele não cumpre o princípio. Eu tenho dó destes. Quem são os da primeira? Eles cumprem os princípios. Eles praticam o princípio do dízimo, primícia e oferta. Só que do jeito dele, não do jeito de Deus. Para Deus tem que ser do nosso jeito ou do jeito dele? Do jeito dele. Do seu jeito ele não recebe nada. Ele só vai receber se for do jeito dele. Quem é Senhor? Nós ou ele? Ele. Nós somos o quê? Servos. O servo faz o quê? Obedece. Crê e obedece. Mas tem muita gente na igreja que quer servir a Deus do jeito dele. E quebra a cara. Pastor, o que é servir a Deus do meu jeito nessa área? Irmãos, olha aqui que interessante. Tem muita gente que acha que dá o dízimo, mas ele não entrega 10%. Sabia? Ele entrega 8, Val. Ele entrega 9. Ele entrega 9,5. Ele entrega 9,9999999, mas ele não entrega 10. Dízimo significa o quê, irmãos? 10%. Mas ele acha que ele entregando 5, 6, 7, ele está sendo fiel. Está sendo fiel? Não. Está fazendo do jeito de Deus? Não, está fazendo do jeito dele. Deus vai receber? Não vai. Se você faz isso, eu te dou até um conselho. Para de dar o dízimo. Para. Porque você está dando seu dinheiro, nós estamos gastando, vamos investir na obra, no reino, vamos fazer missões, vamos fazer o que precisa, e você não vai ser abençoado. Porque Deus só recebe se você fizer do jeito dele. 10% é 10%, não é 9,9, não é 9,5, não é 8, não é 7. Pronto, acabou, ué. Não tem que discutir. Mas tem gente na igreja que acha que é fiel. Não, eu sou fiel, pastor, eu entrego o dízimo. Mas nós sabemos que você não entrega 10%. Você sabe, Deus sabe. Tem gente na igreja que entrega só um mês que dá tranquilo, está folgado, ou não apertou as finanças esse mês dá para me dar o dízimo, tranquilo, vamos lá entregar. Não, não é assim. Não brinca com Deus. Ou você é fiel ou você não é. Ou você entrega todos os meses, constantemente, fielmente, perseverantemente, continuamente, ou para Deus não serve. Temos irmãos nessa igreja, eu creio que tem todas, da face da terra, que entrega o dízimo quando está bom, está tranquilo, quando sobra. Quando sobra. Deus recebe sobra, irmãos? Cuidado ao entregar sobra para Deus. Tem gente que está na igreja achando que é fiel no dízimo, mas ele entrega o dízimo como ação social. Sabia? Ele faz 10 cestas e entrega para alguém que está necessitado. Opa, dei meu dízimo. Isso não é dízimo, meu irmão amado, minha irmã. Dízimo é uma coisa, ação social é outra. Entregar cesta para ajudar as pessoas é outra coisa. Muito, muito importante. Você vai ser abençoado por isso também. Mas ser fiel no dízimo é uma coisa. Mas temos irmãos da igreja que entregam cestas, ajudam um parente necessitado, um vizinho que está precisando de um gás, e ele acha que deu o dízimo dele, está tranquilo. Não está. Tem irmãos
da igreja que entrega o dízimo noutra igreja, noutra congregação. Não, o dízimo você entrega na igreja que você congrega. Você é alimentado espiritualmente, você é ensinado. Oram por você todos os dias, velam pela sua alma, cuidam da sua alma. Você entrega o dízimo na igreja que você congrega. Mas tem irmãos que falam, não, eu vou entregar na igreja do fulano, que ele está começando. Não, Deus vai mandar pessoas para lá, para dizimar lá. Se a obra é de Deus, o próprio Deus vai sustentar e vai dar condições dela crescer. Mas se você é dessa igreja, você tem que entregar o dízimo aonde? Aqui. Tem gente que não dá o dízimo de tudo. Ele dá o dízimo do líquido, ele não dá o dízimo do bruto, ele não dá o dízimo das férias, ele não dá o dízimo do 13º, ele não dá o dízimo das gratificações, vale refeição, vale transporte. Uai, pergunto, quem é que entrega todos esses benefícios para você? Quem? Deus. Tudo que nós temos em nossas mãos vem de quem? De Deus. Ele é a fonte. Se você desfruta de férias, é Deus que te abençoa. Se você desfruta de um vale transporte, um vale refeição gordo, é Deus que está te dando. Você tem que ver assim. Se você tem o prêmio do 13º salário, como é bom receber o 13º salário, a gente tem um dinheiro extra, você pode gastar, viajar. Quem é que te dá isso? Quem? Deus. Se você não reconhece que é Deus, já começa errado por aí. Porque Deus é a fonte. Mas tem irmãos que não, eu vou dar só do líquido, porque, eu sempre faço essa pergunta para quem vem conversar comigo sobre isso. Deus te abençoa de forma líquida ou de forma bruta? Você é abençoado de que forma? Deus te abençoa de maneira restrita, pouquinho, ele vai derramando conta-gotas assim? Não, Deus te abençoa abundantemente. Quem é abençoado por Deus de maneira abundante, diga amém. Por que você não pode ser fiel e honrá-lo também de maneira abundante? Por quê? Mas tem irmãos que agem assim. Não, isso aí eu não preciso dar o dízimo. Está errado. Você quer viver a dimensão da segunda milha? Você tem que fazer tudo isso. Você tem que ser diferente da maioria. Porque a maioria não faz isso aqui. A maioria não entende isso aqui. A maioria não crê. A maioria não pratica. E mais, tem gente que dá dízimo, não, eu dou o dízimo, não preciso dar primícia. Tem gente que dá a primícia, eu dou a primícia, não preciso dar dízimo. Tem gente que dá oferta, então eu dou oferta, não preciso dar dízimo. Não, Deus te chama a ser fiel nas 3 dimensões. São 3 dimensões: dízimos, primícias, ofertas voluntárias. Não adianta você ser fiel numa e não na outra. São 3. Você precisa ser fiel nas 3. Então, quem são os que andam a primeira milha? São estes, eles cumprem, mas cumprem de maneira parcial, cumprem da maneira deles, que eles acham que é certo. Não, você tem que cumprir da maneira de Deus. Tá, então vamos agora para a segunda milha, que é o que interessa. O que seria andar a segunda milha então? O que é andar a segunda milha? Ser fiel a Deus entregando dízimos, primícias e ofertas. São 3 dimensões, acabei de dizer aqui. Deus nos testa nessas 3 formas. São 2 ordenanças, dízimo e primícia são 2 ordenanças, ofertas voluntárias é uma proposta de semeadura para multiplicação e colheita. Então dízimo e primícia, a Bíblia fala que é de Deus, não é nosso. Se você toca nisso, se você retém isso, se você fica com isso para você está ficando com o que é de Deus. Por isso que a Bíblia usa aquela expressão forte lá em Malaquias, e muita gente não gosta disso. Deus chama de quê? As pessoas que pegam o que é dele. De que Deus chama? Ladrão. É isso mesmo, ladrão. É forte a expressão. Mas está aqui na Bíblia, não sou eu que estou dizendo para você. Eu estou pregando Bíblia, estou te ensinando o que a Bíblia ensina, para que você seja abençoado. Então se você pega aquilo que Deus fala que é dele, todo mundo que pega algo que não é dele é um ladrão. Um ladrão. Então dízimo e primícia está aqui, eu não vou ler textos hoje e ensinar sobre isso. Hoje o assunto é outro, que envolve isso. Mas toda vez que a gente vai ensinar sobre dízimo e primícia, a gente lê um monte de textos, um monte. Está aqui, cheia a Bíblia, de textos que falam sobre dízimos e primícias. E ofertas voluntárias. Então você tem que ser fiel nas 3 dimensões para você viver a realidade da segunda milha. Dízimos, primícias, ofertas voluntárias. Não é escolher uma e abandonar a outra. É entender que as 3 são princípios bíblicos, devem ser observados
e seguidos para o nosso bem. 2. A Bíblia diz que ao entregarmos qualquer coisa para Deus, devemos entregar conscientes de que estamos honrando a Deus. Presta atenção nisso aqui. Deus está interessado na honra que vem por detrás do seu dízimo, da sua oferta, das suas primícias. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Ele é dono do dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Deus está interessado na honra que vem por detrás do dinheiro. Deus está interessado na honra que vem por detrás da sua postura de coração ao ser fiel nos dízimos, primícias e ofertas. O que vale para Deus é a honra. Provérbios 3:9. Honra. O versículo começa com essa palavra: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então Deus está interessado na honra. Olha o que o Luciano Subirá fala aqui nesse livro. Separei para ler para você. O conselho que Deus dá por meio de Salomão é o de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. O que está em questão aqui é a manifestação da honra e não os bens em si. O uso dos bens é só um meio de expressarmos a honra. Deus não está interessado em nossas ofertas, e sim na atitude que nos leva a entregarmos a Ele as nossas ofertas. Um dos maiores exemplos disso está no que Deus pediu a Abraão, o sacrifício de Isaque. Na hora de imolar o filho, de matar o filho, o patriarca foi impedido de fazê-lo. E o Senhor deixou claro que ele só queria a expressão da honra, e não privá-lo de seu filho. Ao pedir justamente o que Abraão mais amava, o Senhor estava lhe dando uma oportunidade de honrá-lo tremendamente. Vemos o mesmo princípio revelado de forma inversa, quando Ananias e Safira trouxeram uma oferta de alto valor, mas com a motivação do coração errada. O que aconteceu? Deus se agradou? Deus recebeu? De forma alguma. Lemos em Atos capítulo 5 que o Senhor os julgou pelo que fizeram. O Pai Celestial não queria o dinheiro deles, e sim uma atitude de honra do coração. Honrar significa distinguir, fazer a diferença, dar a primazia, colocar em primeiro lugar. Portanto, Deus deseja ser distinguido de todas as demais coisas em nossas vidas, mesmo as que temos como mais preciosas. Deus não está atrás de nossas ofertas, e sim da honra que deve ser expressa por meio delas. Então, quer ser um crente da segunda milha nessa área? Você deve entregar dízimo, primícias e ofertas carregadas de honra, valor, fé, gratidão, amor, porque senão Deus não recebe. Às vezes pode ser até fiel, mas se não tiver carregado de honra, Deus não recebe. Eu pergunto para a igreja: a maioria entrega assim? Não. A maioria entrega para cumprir um ritual, uma liturgia. A maioria entrega porque, se eu não entregar, os outros vão me observar, meu líder pode comentar. E a gente nem faz isso aqui, os irmãos conhecem. Mas Deus está olhando o coração quando você entrega sem honra. Anota esse texto aí para você ler na sua casa. Não vou poder ler que não dá tempo. Ageu capítulo 1, versículo 4 a 11. Ageu capítulo 1, versículo 4 a 11. Malaquias 1, do 6 ao 14. Então Ageu capítulo 1, do 4 ao 11. Profeta Ageu e depois profeta Malaquias capítulo 1 também, do 6 ao 14. Lá você vai ver que Deus está falando para o povo: vocês estão me trazendo ofertas estragadas, podres. Vocês gastam o melhor na casa de vocês. Vocês viajam, vocês compram carros, vocês frequentam os melhores restaurantes, vocês vestem roupas de marca. E quando vocês vão trazer ofertas para mim, vocês trazem sobra, o que não presta. Eu estou resumindo o que Deus está falando lá. Você vai ler o texto, o Espírito Santo vai falar com você. Tá bom? Só para mostrar para vocês que Deus não aceita o que não presta, o que não tem honra, o que não tem fé, o que não tem gratidão, o que não tem amor, Deus não aceita. Nem dízimo, nem primícia, nem oferta. 3. Vou falar de 5 características aqui e a gente fecha. O que
O que é o crente da segunda milha nesta área? A Bíblia diz que primeiro temos que começar sendo fiéis no pouco. A maioria das pessoas não são fiéis a Deus porque elas não têm muito para dar. E elas vêm com a desculpa: não, pastor, quando a gente ganhar dinheiro, quando eu arrumar um emprego. O jovem fala muito isso. Não sei se o pastor já ouviu, está lidando com o jovem agora. Quando eu conseguir um emprego, eu vou ganhar mais. Hoje eu só ganho a mesada do meu pai. Não, pastor, hoje eu não tenho salário, eu não tenho uma renda fixa. Pois bem, você quer ser abençoado nessa área e começar desde agora, você precisa ser fiel no pouco. Porque você não vai conseguir ser fiel amanhã lá no muito, se você não começar hoje no pouco. Estou vendo o Luquinha lá do lado do Léo, filho do Léo, Miralha. Luquinha, eu tenho certeza que seu pai dá dinheiro para você comprar um sorvete, pizza, sanduíche, outras coisas mais que criança gosta. Assim como eu dou para o meu filho. Todo o dinheiro que você receber do seu pai, Lucas, quer ser abençoado, quer ser próspero, quer ser diferente da maioria dos jovens. Fala para ele: papai, calcula para mim os 10% de Deus, as primícias, eu vou entregar para o meu Deus. Você vai ser diferente de todos. Te garanto, a palavra garante isso. Muitos jovens têm essa desculpa. E muitos adultos também. Não, quando eu ganhar mais, quando eu tiver mais condições. Não, se você não começar sendo fiel hoje naquilo que Deus já tem te colocado nas mãos, você nunca vai conseguir ser fiel amanhã lá no muito. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Mateus 25:23. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quantos querem ser colocados sobre o muito, diga amém. Então você precisa ser fiel no pouco. Começa do pouco. Deus já está te testando desde o pouco. Outra atitude, quarta atitude do crente da segunda milha nesta área. A Bíblia diz que ao entregarmos qualquer coisa para Deus, devemos entregar com alegria no coração. Alegria. Se você entrega com pesar, com tristeza, com peso, sem paz, não tem valor para Deus. Não precisa entregar. Uma vez o irmão veio falar comigo, falando: pastor, eu comecei a dar o dízimo, mas toda vez que eu entrego, eu sinto algo aqui dentro que eu sei que não é de Deus. Parece que eu não tenho paz, parece que eu fico inquieto, eu fico achando que vai fazer falta, e esse negócio fica na minha cabeça. Eu falei para ele: para de dar hoje, Deus não está recebendo. Resolve esse problema no seu coração primeiro, depois você começa a dar de novo. Mesmo, pastor, mesmo, pode parar de dar. Vai resolver com Deus. Fala para Ele que você quer entregar com alegria, reconhecendo que tudo vem dEle, com honra, com fé, com gratidão, com amor. Aí você vem entregar. Ele falou: tá bom, pastor, vou resolver. Ele foi orar. Depois ele veio falar comigo: pastor, orei. Deus falou comigo, eu quero voltar a ser fiel. Eu falei: pois bem, pode continuar. Agora Deus vai receber e você vai ser abençoado. Porque se você não entrega com alegria, Deus não recebe. Porque a Bíblia diz, 2 Coríntios 9:7, Deus ama quem dá com alegria. Então seja dízimo, oferta, primícia, não interessa o que você vai entregar para Deus. Você tem que entregar com alegria. Gratidão no coração, reconhecendo que Ele é a fonte, que tudo que você tem até hoje vai ter, vem dEle. Pronto, esta é a motivação correta. Mas a maioria não faz assim. A proposta da dimensão da segunda milha é ser diferente da maioria, é ser diferente dos demais. 5, penúltimo, estamos acabando. A Bíblia nos ensina que ao entregarmos qualquer coisa, devemos entregar com gratidão. Falei de alegria, agora vem gratidão. Deixa eu só ler os textos sobre gratidão. Deuteronômio 16:17, anota aí. Cada um oferecerá uma oferta na proporção em que possa dar, em gratidão, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então veja bem a Bíblia falando que tem que entregar com gratidão. 2 Crônicas 29:31. Agora vos consagrastes, chegai-vos à casa do Senhor e trazei ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Então tudo que nós entregamos para Deus, devemos entregar com o coração cheio de gratidão. Fecha os olhos, faz assim com as suas mãos, repita assim comigo: eu reconheço que tudo que vem às minhas mãos
vem de Deus. Eu reconheço que Ele é a minha fonte. Pronto. Tudo deve partir daí. Porque senão você nunca vai conseguir entregar com alegria e com gratidão. Você sempre vai achar que é seus méritos, sua força, seu trabalho, seu patrão, o governo. Você nunca vai canalizar a coisa para Deus. E Ele é a fonte. Não é nada dessa terra. Ele é a fonte. Então, gratidão. 6. A Bíblia ensina também que devemos ajudar o necessitado, repartir com o pobre. O crente da segunda milha que quer viver essa realidade aqui, na sua vida financeira, você deve aprender a dividir as coisas com quem é necessitado, com o pobre. Repartir o pão, repartir o dinheiro, repartir o que você tem, repartir seu carro, sua casa, aquilo que Deus tem te dado. Se você reconhece que tudo é de Deus, por que você não pode ajudar um que não tem ainda, que está necessitado? Uma vez conversando com o irmão dessa igreja também, ele me falou algo que eu fiquei triste. Eu tentei conversar com ele, convencer ele, mas eu acho que eu não convenci não. Ele ficou na convicção dele. Eu falei assim, eu gosto de ajudar as pessoas no sinaleiro. Quando eu tenho, eu sempre ajudo. Os pedintes, aqui em Goiânia tem demais, acho que todas as cidades. Ele falou para mim, pastor, eu não ajudo. Mas por quê, meu irmão? Não, esse povo tudo vai beber pinga, mexer com droga, pega o dinheiro da gente, vai fazer coisa errada. Eu falei para ele, rapaz, você não tem nada a ver com o que ele vai fazer. A Bíblia manda a gente ajudar o pobre, o pedinte, o necessitado. E por isso nós vamos ser abençoados. Entrega. O que ele vai fazer é problema dele. Deus vai julgá-lo. Nós podemos julgar. Não, eu prefiro ajudar quem eu conheço. Vai beber pinga e mexer com droga e fazer... Não. Ele falou isso para mim. Tem muitas pessoas dentro da igreja assim. Não ajuda os necessitados, não reparte com o pobre, não reparte com aquele que bate na sua porta, pede um prato de comida, pede uma ajuda para comprar um leite, uma cesta básica. Ele não está aberto para ajudar as pessoas, Noêmia, e quer ser abençoado por Deus. É um princípio bíblico, está aqui, Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Será que Deus pede emprestado e não devolve? O que vocês acham? Será que Deus é como nós, que às vezes pedimos emprestado e esquecemos de devolver? Se Deus pediu emprestado, Clarice, com certeza Ele vai te devolver. E Ele não vai devolver só o que você deu, não. Ele vai devolver mais. É promessa, está aqui, é bíblico. Quem se compadece do pobre, daquele que pede, daquele que necessita, ao Senhor empresta. É como se você estivesse criando crédito com Deus. Quem quer ter crédito com Deus, amém? Melhor coisa da vida é ter crédito com Deus. Nem em banco, nem em nada dessa terra não, que engana a gente, rouba a gente, mete juro em cima de juro. Você vai ter crédito com o seu Deus e Ele vai te devolver. Mas tem muita gente coração fechado, não sabe repartir, não sabe dividir, não sabe juntar forças para ajudar um necessitado. Mais um texto, Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre nunca terá falta. Eu quero viver essa promessa. Mas o que dele esconde os olhos, já viu aquela pessoa, está vindo, vai pedir, vira as costas, não quero nem passar perto. Ele vai me pedir, deixa eu passar para cá. Olha o que a Bíblia está falando. Mas o que dele esconde os olhos, ou vira as costas, será acumulado de maldições. Palavra de Deus. Não brinca com isso, não. Você quer ser abençoado na sua vida financeira? Estou falando um bocado de coisa. Isso aqui está dentro do pacote. É um bocado de posturas. Aprende a repartir e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Por último, a Bíblia também nos ensina que antes de entregarmos qualquer coisa de valor diante de Deus, é necessário estar livre de pendências de relacionamento, mágoas, ressentimentos, raiva de alguém. Você está dando seu dízimo, talvez não está sendo abençoado, porque o seu coração está azedo, está podre, está magoado, matou alguém aí dentro. Talvez esteja fedendo já o corpo aí dentro, você matou a pessoa. Você está entregando primícia, Deus não recebe. Você vai entregar ofertas, Deus não recebe. Porque a Bíblia está falando, se pois, ao trazeres a tua oferta, dízimo, primícias também, qualquer tipo de coisa que você traz no altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a sua oferta. Então se você é fiel, talvez a Deus, você quer viver essa dimensão da segunda milha, você traz dízimos, traz primícias, traz ofertas, mas você tem pendência de relacionamento sem resolver, eu te dou um conselho: resolva. Porque você corre o risco de estar entregando algo no altar e Deus não está recebendo. Aí a bênção não chega até você. Você acha que vai chegar, mas não chega. Porque o coração, Carmita, está problemático. E Deus olha o quê? Somente o coração, sempre. Ele só olha isso. Vou fechar a palavra, lendo isso aqui também que o Robert Morris fala. E vou dar meia hora para o pastor, que ele tem mais algumas coisas para falar aqui. Eu creio que vai ser tranquilo. Até aqui, enfatizei algumas verdades bíblicas fundamentais sobre dar, sobre administração e sobre o que realmente significa viver uma vida abençoada. Presta atenção aqui que eu vou fechar agora. Não deixa o diabo roubar a sua atenção, não. Reforcei a apresentação dessas verdades com inúmeros testemunhos. Aqui ele está falando no caso dele, mas isso aqui não é para nós hoje. Nesse capítulo final, ele está fechando o livro, ele diz: quero lhe mostrar, com essas verdades, fielmente aplicadas, produzirão resultados financeiros garantidos para você. Isso mesmo, eu disse resultados financeiros garantidos. Escolhi essas palavras cuidadosamente e deliberadamente. É claro que no sistema, não, essa parte que eu não anotei. Entretanto, podemos dizer que, sem hesitação, que se você aplicar os princípios que delineei neste capítulo aqui, você obterá resultados financeiros positivos notáveis, garantidos. O motivo pelo qual posso dizer isso é porque Deus é fiel. O desempenho passado dele é um indicador dos resultados futuros. Como vimos seguidamente, sempre que o povo de Deus é obediente e fiel, Deus o abençoa. Quero lhe lembrar a respeito da verdade central deste livro. Dar, ser fiel a Deus é importante porque faz uma obra sobrenatural em nosso coração. E isto é que Deus está buscando, o nosso coração. Deus não está atrás do nosso dinheiro. Ele não precisa dele. Mas nosso tesouro está ligado ao nosso coração. Assim, Deus passa pelo nosso tesouro para chegar depois ao nosso coração. Por isso que ele faz os testes. É por isso que posso lhe prometer bênçãos financeiras garantidas. Quando você dá com o coração transformado por Deus, os resultados são garantidos. Deus dará respaldo à sua palavra. Deus não é homem para que minta, ele simplesmente não pode fazer isso. Ele vai cumprir a sua palavra. Em outras palavras, Deus está buscando sem parar corações generosos, corações aos quais ele sabe que pode confiar riquezas e recursos. Deus tem todos os recursos do universo à sua disposição. Quem diz amém? Deus tem todos os recursos do universo à sua disposição. Ao mesmo tempo, ele vê pessoas pobres que precisam ser alimentadas, missionários, postos que precisam ser equipados e enviados, e igrejas que precisam ser construídas. É por isso que os olhos deles estão percorrendo toda a terra procurando administradores com um coração fiel, por meio dos quais ele possa direcionar milhões de dólares para o seu reino. Você tem um coração assim? Posso lhe assegurar que se você se tornar um canal para os fundos que Deus quer direcionar a outros, você e sua família serão bem abençoados, super abençoados por Deus. Amém? Fecho essa reflexão com essa proposta para você. Você quer ser abençoado não somente nas outras áreas que a gente falou na primeira e segunda palavra, mas nessa também. Cumpra esses princípios aqui. Tudo isso que a gente compartilhou, seja diferente da maioria, que não é fiel, que não se preocupa com isso aqui, e você será tremendamente abençoado por Deus. Essa série tem nos mostrado essa realidade, de que se nós de fato quisermos viver isso que Jesus está propondo, nós receberemos de Deus aquilo que muitos não conseguem receber. Nós experimentaremos de Deus aquilo que muitos não conseguem experimentar, por causa da nossa decisão de andar a segunda milha e ser diferente dos demais. Amém?